Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o reino do mal, as águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o reino do mal, as águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma e não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, e seja o encapelado mar, a ira dos homens ou o reino do mal, das águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Olá, boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite maravilhosa. Hoje o nosso tema é um tema um tanto quanto forte e eu quero, a início de tudo, orar com você e pedir para que Deus nos abençoe
nesta noite maravilhosa. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado vida, vida e abundância, e pedir para que o Senhor venha nos fortalecer e nos capacitar. Trata o nosso coração, eu sei que somos seus, o Senhor tem nos salvado, precisamos nos corrigir, estão aí os nossos pecados. Pedimos para que o Senhor venha com a ação do Espírito Santo nos constranger a respeito deles, para que a gente possa ir humildemente pedir arrependimento ao Senhor e nos sentirmos livres da culpa deste pecado. Então, vem sobre os nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é mentira. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João 2, 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que o mundo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as concupiscências e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Amém. Talvez você esteja pensando, o que esse texto em si tem a ver com mentira. Por que ele tem a ver com mentira? Porque basicamente é isso que nós temos no mundo. O mundo é um aglomerado de mentiras. Basicamente, infelizmente, hoje no mundo se trata muito mais com a mentira do que com a verdade. Os que falam a verdade hoje são tidos em si por fracos, inocentes e entre outras questões. Nós vemos no mundo em si, então, um dos pecados mais generalizados na nossa sociedade. É tão comum que passou a existir o termo mentirinha do bem. Tá certo? É aquela que não vai fazer mal. De fato, toda mentira é imoral. E completamente a mentira contraria a conduta daqueles que são filhos de Deus, que requer ser filho de Deus. Então, a mentira não é para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Desculpa, talvez você ache que não, mas a palavra do Senhor assim o diz. Acabamos de falar, aquilo que não há no mundo. Você é apaixonado pelas coisas que há no mundo, e a mentira é uma delas. Desculpa, não pertencemos, tá certo? Então vamos lá. A mentira é totalmente contrária à verdade. Por isso, não dá para nem questionar e nem tentar falar alguma coisa de será que não? A mentira é extremamente contrária à verdade. O desejo dela é o engano, o foco dela é o egoísmo e o resultado é maldade e pecado. É só isso que a mentira traz. Talvez te alivie momentaneamente em algum momento, mas é isso. É o desejo do engano, é o foco no egoísmo e o resultado é maldade e pecado. A mentira, então, é uma manifestação diabólica. É a própria linguagem do diabo. João 8,44 diz assim: Vós tendes por pais ao diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos, os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O ato de mentir serve somente para anestesiar a consciência. Não serve para mais nada, meu irmão, minha irmã. Anestesia da consciência, é isso. Vamos anestesiar ela. Eu vou mentir agora, porque mais pra frente eu vou inventar outra coisa. Mas agora eu não quero acreditar nisso e nem quero ver com a verdade. Tá certo? Vai anestesiar a consciência, o que passa a deixar a pessoa que mente insensível à verdade, fazendo com que uma série de deformidades aconteçam em relação aos seus relacionamentos, tá certo? Ressentimento, calúnia, falsidade e entre outras questões em relação à mentira, tá certo? Infelizmente, a mentira é como uma droga, ela é viciante. Pois uma mentira sempre vai levar a outra, sempre vai levar a outro, a ponto de surgir patologia, doença, tá certo?
doença psicológica. E ela é chamada de mitomania, a pessoa que mente e passa a acreditar nas suas mentiras, de tão viciada, de tão escrava das suas mentiras que assim o é. A mentira é mentira e verdade é verdade. Parece ser engraçado isso, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De fato, por isso que não existe o termo, não existe o meio termo entre elas, que é uma meia verdade ou uma meia mentira. Isso não existe. Mentira é mentira, verdade é verdade. Não tem o que a gente querer tampar o sol com peneira, colocar panos quentes em situações. Mentiu, mentiu. Falou a verdade, falou a verdade. Ah, mas não era totalmente mentira. Mas se tinha mentira no meio, passou a ser mentira. Tá certo? Todo mundo faz, então não deve ter problema de eu fazer. Meus irmãos, isso é o engano do inimigo. É mentira do diabo. De novo, o pai da mentira. É ele falando pra você que não tem nenhum probleminha de você contar aquela mentirinha do bem. Não só é problema para sua vida, como você vai ter que pedir perdão disso depois. É abominável perante Deus. Vamos lá lembrar das palavras de Jesus sobre fazer o que todos fazem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que se encontrem. Mateus 7, 13 e 14. Dá para fazer o que todo mundo faz? Dá, mas esse é o caminho largo. É para aí que a gente vai. Ah, não é para fazer o que todos fazem? Tudo bem. Nós entramos no caminho estreito, aonde há salvação. Assim, para aquele que segue Jesus, temos uma exortação de abandonar a mentira e seguir o caminho da verdade. Afinal de contas, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? Efésios 4, 23 e 25 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um de vós com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ponto. O diabo, então, é o pai da mentira. Vamos lá. Então, a mentira é filha do diabo. Quando eu afirmo que existe um pai e nós temos uma filha, lemos isso no texto, o diabo é o pai da mentira, logo deve ter alguém que seja a mãe, não é? Que conceba a mentira, que faça ela vir à existência, que faça ela brotar de algum lugar. Infelizmente, essa parte é nossa, é concernente aos seres humanos, a nós. Eu e você escutamos o pai da mentira e deixamos ser concebido em nós. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. O inimigo trouxe a tentação, o meu desejo aceitou a tentação, concebeu o pecado e assim se tornou realidade. Não é diferente em relação à mentira. O inimigo vem, me tenta mentir, e eu, por causa do meu desejo de querer se safar, o meu egoísmo, o meu orgulho, eu passo a mentir. Mentindo, eu gerei a mentira. Não foi o inimigo, fui eu. Ele só me tentou a fazer. Eu poderia ter tratado com a verdade. Esse é o ponto. No diabo não há verdade alguma. Jesus é a verdade. Logo, a verdade nos liberta. Se Jesus nos liberta, o inimigo, então, com a mentira, quer nos aprisionar. Logo, a lógica da mentira é que ela é um emaranhado de uma prisão. É emaranhado mesmo, emaranhado de prisão. Ou seja, um calabouço atrás do outro, uma grade atrás, um grilhão atrás do outro. Devido ao fato do quê? De quem mente sempre tem que mentir de novo para sustentar a primeira mentira. Por isso é convicto, por isso é uma droga.
Infelizmente, a mentira é um mal comum em todos os ambientes das nossas esferas, seja ela aonde for. Há quem diga que existam mentiras benignas. É mentira. É mentira. Mentira benigna não existe. Mentirinha do bem não existe. Mentira é mentira. Sempre, sempre haverá uma prisão atrás dela. Sempre. Não existe. É outra cadeia, outra cilada. Mentir, inverdades, tudo isso é engano. Em qualquer aspecto é nocivo ao ser humano. Em qualquer aspecto. E não só nocivo ao ser humano, mas uma ofensa ao próprio Deus. Toda mentira, seja qual for, pequena ou grande, se existe, nenhum é um instrumento do diabo. Logo, todo cristão não pode promover mentira e deve fugir de ciladas do inimigo. Não pode existir na vida do cristão. Pensemos assim, vamos lá. Jesus me salvou, agora sou nova criatura, logo passa a ser reconhecido como Filho de Deus, Altíssimo, Santo, Santo, Santo. Então devemos viver da mesma forma que Cristo viveu. Afinal, ele morreu a nossa morte para que tivéssemos vida. A sua vida, nós fomos comprados. Talvez essa afirmação que fizemos agora possa pesar sobre nós no fim deste estudo. Vamos continuar. Em Cristo não houve engano em sua boca. Isaías 53, 9. E puseram em sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça e nem houve engano em sua boca. 1 Pedro 2, 21, 22. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca achou engano. Veio ao mundo, então, para ser uma testemunha da verdade. É isso que Jesus veio fazer. Além da nossa salvação, ele é alguém a ser seguido. Ele é um exemplo. João 18:37 diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu assim: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus ordena. Presta atenção. Eu não disse que ele sugere. Eu disse Jesus ordena. Ordena. Ele sempre lidarmos com a verdade. Ele está preparando uma igreja sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem vacilo. É por isso que ele ordena a lidarmos sempre com a verdade. Efésios 5, 27 diz assim: para apresentar a si mesmos, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Logo, devemos ser verdadeiros, honestos, francos, honrados, ainda que tenhamos que sofrer. Todo cristão deve tratar tudo de forma positiva, na verdade, e sempre, sempre com a verdade. Seja, porém, vós falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Mateus 5,37. Deus é a verdade e por isso exige dos seus filhos que também sejam. Sua palavra é extremamente clara a respeito disso. Levítico 19, 11 a 12. Não furtareis, nem mentireis, e nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo seu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos.
Provérbios 20:10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de moedas são abominação ao Senhor, tanto um quanto o outro. Marcos 7:21, 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem e o contaminam. João 8, 43, 47. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os vossos desejos, os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Colossenses 3, 8, 10. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus efeitos, e vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que... Lembra que eu disse que a afirmação que nós falamos lá atrás poderia pesar agora? Vou ler ela de novo. Vamos pensar novamente. Jesus me salvou. Agora sou nova criatura. Logo, passa a ser reconhecido como Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Santo, santo, santo. Devemos viver da mesma forma que Cristo viveu. Afinal, ele morreu a nossa morte para que tivéssemos vida. A sua vida. Nós fomos comprados. Meus irmãos, minhas irmãs, a mentira não deve ter parte conosco e nós não devemos ter parte com ela. É algo diabólico. Não é em maneira nenhuma. Não existe nada do bem nisso. É uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Então lancemos fora toda e qualquer palavra de mentira que possa estar nos rodeando. Vamos tratar com a verdade. Afinal, fomos comprados por preço pago. Fomos comprados por Cristo Jesus para sermos feitura dele. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje. Quero te agradecer por essa palavra que nos confronta o coração. Vem sobre as nossas vidas, então, e nos capacita e nos fortalece a fazer o que é certo perante o Senhor. Trata os nossos corações e nos quebranta. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus te abençoe. Não esqueça as nossas programações. Nós temos amanhã as crianças, a live com as crianças. Nós temos nosso culto presencial. Se você quiser fazer uma visita ou marcar a sua presença, mande mensagem para nós, tá bom? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.